Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição, a 1ª de fevereiro, do programa Conversa de Botequim. Você sabe, um programa realizado num bar em funcionamento, no caso Bardalos Comida e Arte, onde durante uma hora eu converso com pessoas que fazem a cultura, que fazem Natal, fazem Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos conversar com o filósofo, escritor e professor Pablo Capistrano, que já está aqui. Pablo Capistrano, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Opa, obrigado, Cefas, aí, boa noite aí pro pessoal, boa tarde, né, final de tarde aí, para todo mundo que está acompanhando nas redes. Estamos aí para essa Conversa de Botequim, que é o melhor lugar para a reflexão filosófica no momento atual, né? Perfeito. Muito longe das redes sociais, da arena romana das redes sociais, é um lugar muito mais aprazível para a gente poder dialogar, né, hoje em dia. Exatamente, e haja filosofia, vamos conversar, Pablo vai conversar sobre filosofia, sobre sala de aula, livros, ele tem vários livros publicados e muito mais. Lembrando que o programa tem o apoio de Francisca Seguros, Adurne Sindicato e Cicobi. Lembrando também que o programa é num bar em funcionamento, então as pessoas aqui podem fazer perguntas, podem interagir, mandar um abraço aqui para a nossa produtora Raquel Lucena, para o nosso cinegrafista José Agro, para a assistente de produção Ananda Carvalho e para Lula Belmont e Ricardo Nelson na logística. Manda um abraço para Hudson Pinheiro, jornalista que se encontra aqui prestigiando. Tem gente que já disse que vai participar em loco, muita gente dizendo que vai assistir pelo Facebook, também daqui a pouco vai para o YouTube do Bardalos. E lembrando finalmente que você pode fazer perguntas. O Pablo vai responder aqui na medida do possível. Façam perguntas razoáveis, né? Não precisa perguntar, explique Kierkegaard, nada do gênero. Vamos fazer perguntas mais dentro da... Faz as categorias do ser de Aristóteles. Isso. Mas se quiser também perguntar e tal, não quiser responder... Deixa para a sala de aula. Né? Deixa para a sala de aula. Eu sou apenas o mediador. Bem, vai ser um bate-papo bem bacana, descontraído, como sempre. Vamos começar, Pablo. O assunto não falta. Mas eu quero começar sobre sua ocupação, que é ser filósofo. Você é um filósofo, você escreve sobre filosofia. Deixa eu lhe perguntar. Você decidiu fazer filosofia? Você decidiu ser filósofo? Como é que foi o seu crescimento, o seu amadurecimento intelectual como leitor? Sei que você é um ótimo leitor. Que você deu o estalo, quero ser filósofo. Na verdade, assim, eu não tinha esse plano dentro da minha perspectiva quando eu era jovem, né? Eu não tinha esse plano de fazer filosofia. Na verdade, eu tinha... A minha primeira definição foi como escritor, né? Então eu tinha essa perspectiva de me tornar um escritor. Eu já trabalhava com literatura bem antes, né, de entrar no curso de filosofia. E meio assim, eu fui fisgado pela filosofia no setor 2, né? Porque na verdade eu sou nascido e criado no setor 2. Eu passei a infância e a adolescência andando por ali, porque eu morava no conjunto Cidade Jardim. Primeiro eu comecei a morar no Mirassol, depois Cidade Jardim, né? Então era perto da universidade, eu vivia aquele ambiente da universidade. E quando eu entrei na universidade em 93, na verdade para fazer um curso de psicologia, um curso que não tinha nada a ver com filosofia, nem com literatura, eu acabei sendo fisgado pela filosofia por causa do segundo encontro, da segunda semana de filosofia, acho que foi a terceira semana de filosofia, que tinha um seminário sobre estudos clássicos. Eu era aluno de psicologia, estava andando por aqueles corredores, no meio daquela fumaça, daquele som psicodélico, e acabei encontrando essa sala que tinha lá, Seminário de Estudos Clássicos. E aí eu achei interessante aquilo e me matriculei nesse seminário. E aí tinha um professor de Minas Gerais que estava falando sobre a Ilíada, a Odisseia e sobre cultura grega, e aquilo me tornou assim, mexeu comigo. Eu sempre gostei desse assunto, né? E aí eu percebi que a minha praia era muito mais essa, sabe, da filosofia propriamente dita do que da psicologia. E acabei mudando de curso. Eu fiz um vestibular interno, que antes era uma reopção, que você fazia, eu saí do curso de psicologia para o curso de filosofia. Eu fui, no semestre que eu fiz essa mudança, eu fui o único aluno que fez isso. Eu era o maior concorrente de mim mesmo, tinha uma vaga e um concorrente que era eu. Inclusive foi um momento de muita solidão na minha vida, porque eu olhei aquela concorrência e disse, tem uma vaga e uma pessoa, né? Então eu pensei, caralho, meu irmão, esse lugar deve ser muito ruim, cara. Porque só tem um maluco na universidade que quer ir pra lá, que sou eu, né? Então eu senti aquela solidão existencial, né? Dizer, pô, só eu quero ir pra isso. Mas solidão existencial pra entrar em filosofia pra entrar em filosofia, é um bom sinal. Inclusive foi um fato, porque sempre tinha vaga de reopção e ninguém fazia. E eu fui o primeiro aluno a entrar em filosofia pela reopção. Isso, inclusive, mobilizou o departamento. Alguns professores chegaram a questionar se eu realmente existia, porque disseram, não é possível que tenha um aluno que queira mudar de curso para filosofia. Mas teve.
E isso gerou até um debate entre eles, né, sobre a minha natureza, né? Como é que pode? Foi uma surpresa, né, para um aluno. Ainda mais porque psicologia na época era um curso assim que tinha muito concorrido, né? Sim. Então aconteceu isso. E eu acabei sendo fisgado então para filosofia e pronto. Aí 25 anos que eu estou nesse. Maravilha. Nesse Pablo, campo. e quando você foi fazer filosofia, você ouviu de familiares, de amigos, assim, mas o que é que você vai fazer com filosofia? Como é que você vai comer, vai pagar boletos? Porque é um clichê que se tem. Você ouviu isso? Claro. A minha mãe disse, você tá louco? Eu vou falar com seu pai para lhe internar. Meu pai é E seu pai psiquiatra. é médico É, psiquiatra. Dr. Franco Capistrano, grande abraço. Não é possível. Você vai deixar... Até porque na época eu entrei num curso de licenciatura em filosofia. Ou seja, era um curso para formar professor de filosofia. O problema é que não existia disciplina de filosofia no ensino médio. Então eu ia entrar num curso de licenciatura para me preparar para me tornar um professor de uma disciplina inexistente. Que não existia. Numa sala de aula, né, e que não havia sala de aula. Então eu ia ser professor Isso não é muito bom de ninguém, né? Pagar boletos não, viu, Pablo? Então eu fui sentenciado, né? Que você vai morrer de fome. Né? Eu já me imaginava assim no sinal, pedindo ajuda para comprar um livro de Platão, né? Ou me dá uma força aí para comprar um livro de Platão, eu preciso de um livro de Aristóteles. Mas acontece que quando eu terminei o curso, né, no final dos anos 90, foi a época da LDB, e aí essa mudança acabou gerando a entrada da disciplina, voltou a fazer parte do ensino médio, e aí isso abriu portas para mim, eu acabei conseguindo um emprego, né, e até hoje eu vivo disso, né. A literatura não me dá dinheiro, mas a filosofia assim, dá. Pelo menos, né, a docência em filosofia, Sim, né. claro. Porque existe uma questão, né, assim, filósofo com F grande, né, a gente sempre tem um pouco de reticência, assim, de pensar, né, você é filósofo, né, porque o que significa ser filósofo, né? A filosofia é uma tradição muito antiga, né? São 2.600 anos de cânone filosófico. Então não é qualquer Olavo de Carvalho sem futuro que vai se tornar filósofo. Um colega filósofo seu morreu faz pouco tempo. Que não ia perder essa piada. As pessoas chamam ele de filósofo, né? Que é um negócio... Eu lembro que quando eu fui fazer um pós-doutoramento em Portugal, eu fiz um projeto, e no projeto eu coloquei para o meu orientador assim, que eu ia estudar Heidegger. Aí eu coloquei um dos maiores filósofos do século XX. Aí ele circulou, me devolveu o texto e fez um comentário do lado e fez assim: é melhor a gente esperar uns 1000 anos para a gente saber se ele foi tão importante assim. Né? Porque esse é o tempo da filosofia. O tempo da filosofia é 1000 anos, entendeu? O que é que vai ficar daqui a 1000 anos? Quer dizer, se ficar alguma coisa. Nietzsche era ridicularizado no tempo dele. Então, assim, é um tempo diferente. Então, é muito difícil você imaginar assim, que hoje você tem várias pessoas fazendo filosofia. Sim. Mas qual desses pensadores atuais realmente está dando uma contribuição que vai permanecer, né? E isso é muito, muito difícil na filosofia, não é fácil. Você entra na filosofia muitas vezes com muitas ideias na cabeça, quando você é jovem, pensando muitas coisas, você acha que você diz, pô, como é que eu pensei isso, que coisa incrível. Aí você vai ver, 500 caras antes pensaram aquela coisa. Então é um trabalho muito, muito árduo, né? Por isso que eu me defino mais como professor de filosofia, né? Eu me sinto mais confortável nessa área, né? Perfeito. Pablo, a gente vai passar desse ponto, você... filósofo formado para professor de filosofia, professor do IFRN, mas eu queria retroceder no tempo. Você é filho de pais que tinham contato com livros, contato com cultura, deve ter tido uma formação, tanto que você virou ativista cultural. Nós vamos falar sobre o Sótão 277, sobre suas atividades culturais, mas como foi a sua formação como leitor empírico? Quais as suas influências, o que é que você lia? Hermann Hesse, qualquer pessoa que ele conhece sabe. Mas como era o Pablo adolescente antes de entrar no curso de filosofia ou de psicologia como leitor? Eu entrei para a leitura, assim, eu vivi num ambiente que tinha muitos livros, né? Meu pai era poeta, ele publicava nos anos 80 junto com Falvo e Silva e Anchieta Fernandes um jornal chamado A Margem, que inclusive era fechado lá em casa, né? Inclusive, não se sabe muito, se fala pouco sobre isso, né? Pô, A Margem foi um jornal fundamental nos anos 80, né? Publicou pessoas de vários lugares do mundo. Falves era um cara que tinha sempre contato com artistas de vários locais, Moacir Cirne. Falves lançou um livro agora, tá tendo talento reconhecido. Dailô Varela. Então, assim, você tinha um movimento de vanguarda, que, na verdade, meu pai entrou na vanguarda tardiamente. Nos anos 60, ele fazia parte de um movimento cultural em Natal chamado Os Novíssimos, que era um movimento capitaneado por Walter Berbe,
que tinham outras, até o Iaperi Araújo participava, era um movimento de poesia mais, digamos assim, literário propriamente, mais verbal, as poesias eram mais versificadas, mais... Então não era vanguarda, ele entrou na vanguarda nos anos 80, né, através da amizade com Falves. E aí eles publicavam a margem lá. E Falves era um cara que sempre gostou muito de quadrinhos, e como eu gostava muito de quadrinhos, eu fui de uma geração que fui alfabetizada com quadrinhos, a gente lia muito, ele trouxe um canal de quadrinhos para mim, que foi justamente o Guido Crepax, o Möbius, dos quadrinhos europeus, o Rancherox, né? Então, esse universo do quadrinho underground abriu a minha cabeça para um setor da literatura que não era muito a literatura que vinha hegemônica da época, que era uma literatura mais underground, uma literatura mais alternativa, que era a literatura da Beat Generation, do Jack Kerouac, do William Burroughs, do Allen Ginsberg, né? E aí esse universo literário foi assim que me fisgou primeiro, né? E por um lado eu entrei aí pelos quadrinhos e por outro lado pelo rock, né? Que também era uma coisa que a gente ouvia muito na época e que de certa maneira eu entrei na adolescência numa época que houve uma redescoberta do Doors. O Doors, depois que o Morrison morreu, a banda meio que naufragou assim num certo ostracismo. E o Doors voltou à tona nos anos 90 com o filme do Oliver Stone. Isso, eu peguei nós somos praticamente da mesma idade, eu peguei essa... Foi a nossa geração redescobriu Jim Morrison, né? Isso. Porque havia uma geração nos anos 70 e 80 que tinha colocado ele como um anacronismo dos anos 60, né, e tal. Então, o Morrison, ele acabou apresentando o William Blake, né, através dele e da poesia dele. E aí eu tive contato com os textos, as traduções do Alberto Massicano, que o Alberto Massicano tinha feito traduções incríveis para o Blake e traduziu o Morrison também. E aí pronto, aí foi nesse mundo que começou o meu interesse literário. E paralelo a isso, a leitura do Hermann Hesse, a leitura do Edgar Allan Poe também, e do Kafka, né, que eu também descobri com 15 anos. Também conhecido como Kafta. Kafta, por aquele cara que se dizia ministro, né? Isso, exatamente. Kafta. Kafta. E eu comprei o primeiro livro de Kafka aqui no sebo Catalivros, aqui atrás, ali perto da catedral, né, quando eu era aqui na catedral. E comecei a ler e me encantei com Kafka. E Kafka foi o primeiro autor que eu li a obra toda, traduzida, né, pelo Modesto Caroni. E foi quando eu realmente comecei a encontrar um elemento de imitação. Eu comecei a tentar imitar Kafka, né? Imitar Kafka e imitar Edgar Allan Poe. Porque a gente aprende a escrever nisso, né? O imitatio do autor, né? A gente começa a encontrar... Então eu começava a fazer contos kafkianos e tal. E aí pronto, a partir daí me veio essa perspectiva de produzir e daí disso veio os fanzines, né? Nos anos 90, né? Eu encontrei o Adriano Araújo lá no Netfern, a gente se tornou amigos, né? E eu descobri que Adriano era um cara que tinha lido Nietzsche, gostava muito de poesia, escrevia também. E a gente, em 1991, resolveu lançar um zine, né, que era o Tempestade e Ímpeto, né? Foi o primeiro zine que a gente lançou ali no El Chaco. É um termo que vem do alemão, né? Porque a gente na época estava... se não me engano. Alex de Souza tira muita onda com a gente, disse que a gente escutava Jim Morrison e lia Goethe, né? Então era um negócio assim meio... E ao mesmo tempo via punk rock, então era uma liquidificação danada. Era uma espécie de neo-romantismo pós-punk, né? Sei lá. E aí a gente resolveu colocar esse nome, né? Tempestade e Ímpeto, e lançou o fanzine. E pouco tempo depois esse grupo foi se agregando outras pessoas, né? O Carlos Negreiro, o JJ, né? Mais conhecido como José Soares, que publicou livros sobre cultura, que foi jornalista. E aí vieram outras pessoas, né? E a gente agregou isso e publicamos vários fanzines até 1995, né? Pelo menos uns 3 títulos de fanzines, que foi justamente um período também muito interessante, assim, que a gente teve uma efervescência da produção fanzinística, né? E na época o fanzine era muito ligado a movimentos políticos. Você tinha fanzine anarquista, você tinha muito fanzine de surf, fanzine de skate, fanzine de quadrinho. E curiosamente aqui a gente teve um movimento de fanzine literário, né? Assim, eram textos para a gente botar o suporte do texto literário no zine. E essa era a perspectiva na época, né? Pablo, lembrar para quem está assistindo, quem é da nossa geração não vai ter problema com isso, mas para quem é mais novo, era uma época que não existia internet, não existia celular, então o fanzine era uma comunicação possível.
Né? Era um tempo que, por exemplo, na mesma época eu xerocava poesia para distribuir. Não, era isso. Hoje a gente bota no Facebook, É. pelo celular. Outra época. Eu digo que o fanzine era um blog de papel, né? Assim, era uma forma... Inclusive, existia uma rede antes da internet. Existia uma rede analógica. Sim. Né? Sim. Que era uma rede que conectava fanzineiros do Brasil inteiro. Sim, sim. Existia uma revista que circulava no final dos anos 80, chamada Animal. E a Animal, que era uma revista de quadrinhos, né, ela vinha com um suplemento dentro do Animal chamada Mal, né, que eu acho que era, se não me engano, era Feio, Forte e Formal. Era a Animal era onde era publicado o Rancherox. Rancherox, Peter Punk, Wilhelmine, essas coisas. E dentro da Mal você tinha uma área que eram só caixas postais e endereços de fanzine no Brasil inteiro. Então Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, todo mundo lá. Aí o que acontece? A gente pegava esses endereços e a gente publicava os nossos fanzines e a gente mandava pelo correio para essas pessoas. Elas recebiam e escreviam cartas. Isso, era desse jeito. Escreviam cartas e respondiam as cartas, né? E mandavam os seus fanzines. Então a gente tinha meio que uma circulação dessa produção que circulava pelo correio à margem da distribuição dos jornais, das revistas culturais que iam para as bancas. E que, de certa maneira, era uma maneira de você escapar daquela sensação de insulamento, né? Que a gente vivia naquela época. Porque a gente vivendo longe demais das capitais, né? Aqui na Taba de Poti, no meio da fazenda de Cascudo, a gente tinha uma sensação de isolamento muito grande. Então, quando a gente se comunicava com essas pessoas, a gente recebia esse material. Então era meio como se a gente estivesse lançando garrafa no mar, né? Tipo assim, joga uma garrafa aqui, vai chegar em alguém, a pessoa vai dar o feedback. Então era um momento muito interessante. E era uma rede, era um estabelecimento de uma conexão de rede antes da internet. Antes da rede original. Eu lembro, Pablo, que eu, com adolescente, eu tinha um grupo no Brasil todo de trocar traduções de letras de Morrissey. Então a gente, por carta, trocava. A carta demorava para chegar, mas era uma rede, como você falou. Era uma rede. Inclusive, eu sou amigo dessas pessoas até hoje. Uma rede analógica. Uma rede analógica, exatamente. A internet veio para ampliar isso. Mas vamos falar sobre ativismo. A gente percebe que os fanzines faziam esse ativismo cultural sair da mera modalidade de ler o livro na tranquilidade do seu quarto, da sua casa, para uma coisa mais externa. O fanzine possibilitou o surgimento de grupos, do próprio Sótão 277. Fala um pouquinho como foi esse movimento coletivo, essa coisa coletiva naquela época. Você tinha revistas, você tinha os fanzines do Sótão, você tinha, por exemplo, o U, que era um movimento também literário na época do Cícero Cunha, da Sivone, né? O Elicelso da Silveira também participou. Você tinha um outro movimento de literatura que esse não vingou tanto, mas ele funcionava muito dentro da academia, que era o pessoal do Arsenal, que era também uma revista literária, né? Só que o Arsenal era uma revista mais, digamos assim, dentro dos cânones editoriais de uma revista tradicional. Os zines que a gente produzia no Sótão, eles tinham uma característica da gente puxar uma estética punk para a visualidade do fanzine. Então, o fanzine em si, ele era um objeto de arte, porque o próprio fanzine, ele era uma integração entre colagem, pintura, desenho e texto. Então, tudo se misturava. Quando você xerocava, aquilo se tornava uma espécie de obra em si, né? Então, a gente conectava muito isso. E você tinha, então, por exemplo, zines famosos, como o Lucrécia Borgia, por exemplo, que era um fanzine muito, circulava bastante, né? O Rosa Negra, que era um fanzine também que circulava muito na época, que era do Rio de Janeiro, que era de um grupo anarquista, né? Então, assim, o movimento anarquista, na época, o movimento anarcopunk, ele era muito orgânico do fanzine. Era talvez o movimento político que mais entendeu a lógica do fanzine e entendeu o sentido do fanzine. E isso fez com que a gente se aproximasse bastante dos anarcopunks, né? Nós, inclusive, éramos confundidos com punks, apesar da gente não se classificar muito dentro desse estilo, porque nós andávamos com os punks. E naquela época, não sei se você lembra, mas havia uma segregação estética musical, né? Os headbangers de um lado, os punkers do outro, e havia inclusive
disputa física, né? Muitas vezes Sim. havia morte. Porque as bandas na época, elas criavam identidades visuais que os fãs seguiam. A música... Todo aquele movimento, The Cure, Echo the Bunnymen, criavam um visual que você... Esse era o Dark, né? O famoso Dark. Isso. Tanto que, por exemplo, eu tinha festivais de rock, o Rock in Rio aconteceu alguma coisa dessas, Hollywood Rock também, que quando a organização de forma errônea colocava bandas, dava confusão. Misturava. Confusão. Principalmente o pessoal do metal era bastante radical nesse ponto. E o próprio metal era subdividido entre si, ganhou ramificações. Havia disputa. Inclusive, aqui em Natal a gente teve, em alguns festivais, eventos em que houve briga, né? Inclusive, teve uma época que surgiu um boato de que uns skinheads de Brasília teriam vindo pra cá e teriam batido em gente. Eu lembro, eu morava nessa época aqui perto, na rua Gonçalves Dias, ali embaixo atrás da UAB, e um colega me alertou, eu tinha cabelo grande, né? Agora eu também estou tentando voltar a ter cabelo grande, apesar da careca, mas nessa época eu tinha cabelo grande. E o cara me confundiu com headbanger e disse, olha, cuidado, porque os caras estão batendo. E aí veio uns skinheads, então você tinha também esses neonazistas que apareciam, né? De ninguém sabe onde. Eu nunca cheguei a ver aqui em Natal, né? Mas dizia que se tinha. Então havia toda essa efervescência e isso era muito poroso, né? Mas, porque eu acho que aquela geração era uma geração em que a fronteira estética, né, musical, quadrinística, literária, ela também era a fronteira política no sentido, né? Eu acho que hoje a geração atual ela está muito mais, inclusive eu digo isso com alguns colegas, ela é muito mais politizada do que a nossa geração. Eu ia lhe perguntar isso. Muito mais. Sua opinião, como professor, você não, muito mais. E como pai, o que é que você acha da geração? Eu acho que é uma geração Z. Não, essa geração aqui que eu digo, a geração de adolescentes, 16 anos, 17, 18, 20, né, os 20 anos, é uma geração que entende a urgência da política de uma forma como a nossa geração não entendeu. A nossa geração talvez não tivesse esse senso de urgência. A gente entendia que havia política, as pessoas tinham tudo aquilo, mas hoje você tem uma sensação de que ou você age politicamente agora ou você não tem futuro. A nossa geração é uma geração que pegou o quê? A redemocratização, né? Nós pegamos, né, o surgimento do PT, os governos Lula. Então, assim, você, bem ou mal, a estabilização do plano real, que gerou uma sensação de que você tinha futuro. Sim. A gente olhava para frente e dizia, não, o Brasil tem futuro. Então, a ação política era um elemento no meio de vários outros elementos, né? Tava lá a questão estética, musical, comportamental, afetiva, existencial e política. Hoje, eu acho que a demanda dessa geração é de que ou você age politicamente agora ou você não terá futuro. Então, como você não tem uma perspectiva de futuro como nós tínhamos na nossa época, isso torna a ação mais urgente. Por isso que eu sinto uma geração mais aguerrida para todos os aspectos, né? Tanto esquerda, direita, e a demanda da discussão política é muito forte entre eles. Eu sinto isso em sala de aula. Eu vi essa diferença acontecer em 22 anos de sala de aula, que eu estou com 22 anos de sala de aula, né? Então eu vi como essa geração, ela emergiu, né? Principalmente a partir do final, do começo da década passada, 2010, 2011, que a gente começou a ver isso, né? E agora no final da década cada vez mais. Perfeito. Vou deixar você molhar o bico. Eu lembrar aqui que nós temos apoio do Adorno Sindicato, do Cicobi e de Francisca Seguros, tá? Você pode mandar perguntas. Já tem o pessoal aqui comentando. Daqui a pouco o Raquel e a Nando vão passar mais. Laércio Eugênio, Laércio? lá de Mossoró, não está no YouTube. Vai entrar no YouTube do Bardaus daqui a pouco, viu? José Adail aqui, grande abraço, sempre prestigiando aqui. Oi? Ele quer Pode sim, pode falar. Obrigado. Eu fui dar o diretas naquela época, porque nem fui quando investiu tanto politicamente como de música, e que hoje eu sinto que hoje não tem mais, como a gente teve essa oportunidade. Isso para mim foi uma escola para mim passar por o resto da vida, sempre a cadeira. E dar diretas lá. Tá. Eu sinto que hoje está faltando. Perfeito. Adeu, como as pessoas não estão escutando, eu vou dizer aqui
E Pablo vai comentar isso. Já daí comentou de uma forma bastante interessante que naquela época, na nossa geração, antes do período pré-internet, havia mais movimentos estudantis, havia mais encontros de maneira geral, que hoje também parece que está cada vez menos, Pablo. Assim, a gente percebe que não tem. A pergunta dela acho que é mais ou menos essa. Antes tinha mais, existiam mais isso? Não, eu não acho. Eu acho assim, o que tem hoje é uma outra dinâmica dentro desse processo. Né? Os estudantes, eles estão muito orgânicos. Você tem muitos grupos atuando dentro das instâncias educacionais, né? Você tem coletivos, o conceito de coletivo é um conceito... Mas presenciais ou virtuais? Bem, por causa da pandemia, virtuais, sim, claro, né? Mas antes da pandemia eram muito presenciais. Então, assim, por exemplo, eu vi dentro das escolas que eu trabalhei, né, principalmente as escolas públicas, né? Porque as escolas privadas isso é menos presente. Uma efervescência muito grande de discussões, de debates, né? E eu acho que isso existe hoje. A diferença que eu acho é que na época, nos anos 80 e 90, é isso que eu digo, havia uma perspectiva de que o amanhã vai ser melhor. Essa perspectiva de dizer assim, não, amanhã vai ser melhor, né? O futuro vai ser melhor do que o presente. A gente estava vivendo naquela época uma época utópica. E as épocas utópicas, elas são épocas em que o futuro ele se projeta como uma coisa muito mais interessante do que o presente. Por isso você não quer voltar para o passado. Porque quando você olha para o futuro, você vê que o futuro parece promissor. Então, para que você vai voltar para o passado se o futuro vai ser promissor? Então, a gente estava vivendo um up, né? Foi saindo da ditadura, diretas, depois toda aquela movimentação de 89, a campanha política, depois a eleição do Lula e tal, e aquele boom econômico. Então, você estava vivendo aquele up. O que acontece é que eu acho que de 2011, 2012, 2013, principalmente para cá, parece que houve uma ruptura. E essa ruptura jogou a gente num momento distópico. Então nós estamos vivendo uma era distópica. E nas eras distópicas, quando você olha para o futuro, você diz, pô, o futuro vai ser essa merda. O futuro, aí você projeta o futuro sempre como pior do que o passado. Então isso produz o quê? Isso produz uma espécie de retrotopia. As pessoas querem voltar ao passado. Então essa coisa de monarquia, Idade Média, né? Vamos voltar. É típico de momentos distópicos. Então eu acho que existe um pouco isso, né, no momento atual. Mas eu sinto na juventude uma vontade de mudança, sabe? Eu sinto isso. Eu sinto nos meus alunos, eu sinto na minha filha, que é militante da UJC. Eu sinto no pessoal que trabalha nos movimentos políticos que existe essa perspectiva, essa vontade de transformação. E eu acho que isso é um material que vai frutificar bastante a curto e médio prazo no Brasil. No momento a gente olha para frente assim, olha e pensa, porra, né, que encruzilhada nos metemos, né? Mas eu acredito que a dinâmica e a energia dessas gerações jovens vai produzir alguma coisa interessante. Eu sou um cara esperançoso, eu tenho... Estou percebendo, eu também sou, eu confio. Adair, obrigado, depois, toque mais. Foi porque as diretas já pensavam um Brasil a ser construído. A utopia é uma projeção de um futuro. Quando você projeta o futuro, você diz, vamos construir um Brasil diferente. Quando você pensa assim, você pensa no futuro. Você imagina o futuro diferente do presente e você ganha energia para agir no presente. Exato. Perfeito. Eu vou ler aqui, daqui a pouco você volta com outra provocação. A Laércio Eugênio perguntando, não está no YouTube? Daqui a pouco entra no YouTube do Bardalos, tá? Geraldo Carvalho, conversa boa. Geraldinho Carvalho, Geraldo. Músico, cantor e compositor lá de Brasília, grande abraço. Geraldo. Genildo Costa, lá de Mossoró. Abraço ao ilustre jornalista e abraço ao escritor. Bom papo, boas ideias, muito bom. Obrigado. Marciano Medeiros, lá de Parnamirim. Cefas em dose dupla. Ele está dizendo que somos parecidos. Eu discordo, o Pablo é muito mais bonito e charmoso do que eu. Ricardo Nelson, outra cerveja. Mandar um abraço para Abimael Silva e Celina Muniz aqui. Escritora Celina Muniz, bem-vinda. Ricardo Nelson, outra cerveja que acabou. Daqui a pouco a Ananda vai trazer mais comentários. Pablo, vamos passar agora então, você já falou isso, para fazer a linha temporal aqui.
para a sala de aula. Então você, de filósofo e de leitor, virou professor de filosofia. Como é que foi você passar da filosofia teórica para sala de aula, para ter que ensinar filosofia para alunos que provavelmente não estavam muito afim de saber sobre filosofia? A sala de aula, ela é sempre um choque, né? Quando você entra na sala de aula a primeira vez para dar aula, é sempre um momento traumático, né? Porque você precisa meio que aprender a dinâmica da aula meio que na prática. Ninguém prepara você para o que você vai passar na sala de aula. Ainda mais porque na época que eu comecei a lecionar, eu dava aula em escolas privadas, né? E as escolas privadas, geralmente, as salas muito lotadas, assim, e a gente dava aula para aluno de ensino médio. Eu não comecei pela universidade. Tem colegas, por exemplo, que terminam a graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, e depois do doutorado entra na universidade e vai dar aula no programa de pós-graduação. Esse pessoal meio que vive num mundo meio à parte do que é a realidade da educação mesmo, sabe? Não que isso não seja importante, nem válido, eu entendo. Mas assim, a dinâmica de você trabalhar com adolescente em sala de aula, no ensino médio... Olá. Opa, belezinha? Costa, bem-vindo. É fundamental, né? Pode sentar, fica à vontade. Então, assim, esse choque, a gente não está preparado. Os cursos não preparam a gente para esse choque, né? E a gente tem que se adaptar a ele. Principalmente porque você precisa entender que você vai trabalhar um conteúdo que para você é incrível, maravilhoso, é o que você escolheu para estudar, é o que você gosta, mas que para a grande maioria daquelas pessoas estão cagando e andando para aquilo. Essa é a verdade. Elas estão cagando e andando para o que você está falando, porque elas têm outros interesses. E adolescentes ainda mais, né, que estão em estado de necessidade sexual constante, com os hormônios pulando no juízo, né? Então aquele abalo... saber o que Schopenhauer Kant, né, Kierkegaard. Então assim, a gente vai tendo que aprender assim meio que na marra mesmo. A gente vai aprender e a gente pensa em desistir várias vezes, né? Várias vezes você sai e diz, pô, vou acabar, não dá certo, eu não aguento. E você vai criando, vai bolando ideias. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu ia dar uma aula sobre Kierkegaard, né? Kierkegaard para uma turma de ensino médio do primeiro ano, com 60 alunos à tarde, depois do intervalo. E aí eu usei a música do Cólera, Medo, né? Entrei com um gravadorzinho com um CD do Cólera, botei bem alto e os alunos ficaram todo mundo assim, né? E coloquei aquele som do Cólera na sala, né? E todo mundo ficou olhando para aquilo, que porra é essa, né? Então eu tive que usar essas estratégias. Então a gente começa a utilizar certas estratégias para poder se aproximar. E isso, de certa maneira, ajuda muito, porque a filosofia, ela tem pela natureza do tipo de trabalho que a filosofia faz, ela tem uma tendência a lhe arrastar para um campo muito abstrato. Isso é inevitável no trabalho filosófico. Você vai cair nessa abstração. E se você vai trabalhar com um aluno de graduação, de ensino médio, você vai ter que sair dessa abstração para o concreto, porque senão você não vai conseguir se comunicar com eles. É uma coisa inerente. Então isso me ajudou muito a desenvolver uma linguagem que me permitisse falar sobre algumas coisas que são muito complicadas ou complexas, porque são complexas, não são simples, né? Mas que você consegue, de certa maneira, traduzir isso para uma linguagem mais, digamos assim, uma linguagem de gente normal, né? Uma linguagem mais simples. Então isso foi muito importante na minha trajetória. Depois que eu passei por esse processo de cauterização, eu fui entendendo também que a dinâmica da aula é muito semelhante ao teatro. É muito semelhante à dinâmica teatral. Então, há um elemento estético na aula. Existe uma estética, existe uma fala, existe uma dinâmica, existe um roteiro que você tem e que você incorpora de tanto você trabalhar aqueles conteúdos que permite que você vai usando técnicas mesmo para tornar aquilo mais interessante. É uma prática, né? Então por isso que eu digo, lecionar é uma forma de arte, é um tipo de arte. Tem ciência, pedagogia e tal, mas tem uma arte no meio da história. Perfeito. Você já passou pela situação de alunos que a princípio odiavam filosofia, depois de
dizerem para você, professor, graças ao senhor, eu comecei a ler, eu gostei, ou virei filósofo. Aconteceu histórias assim? Eu tenho esse karma de ter tirado alguns alunos do curso de Direito para o curso de Filosofia, né? É um karma pesado que eu acho que vai me fazer reencarnar em outros... Os pais desses alunos não vão tem alguns casos em que alguns alunos acabaram sendo fisgados pela filosofia, né? E eu acho legal, né? Porque bem ou mal, na verdade, não foi... Eu não sinto como se foi por minha causa, mas porque eles tiveram contato com algo que, de certa maneira, significava para eles aquilo. Então aquilo foi meio que uma descoberta. E eu tive já momentos em que alunos chegaram e disseram, professor, pô, eu pensei que essa aula ia ser horrível, mas foi muito legal. Assim como você tem aqueles alunos que você percebe que mais que você se esforça, eles não vão se conectar. E aí você, com o tempo, você vai se psicanalizando e você vai perdendo a necessidade de ser amado pelos seus alunos. Na verdade, perder a necessidade de ser amado é uma forma de libertação, né? Mas é algo como Maquiavel? Se você não pode ser amado, tem que ser temido? Não, você não precisa nem ser temido, nem ser amado. Você pode estar livre disso. Você não precisa dessa demanda. Porque às vezes a gente fica com aquela sensação frustrada, eles não gostaram da minha aula. Então, chega uma hora que você diz, né? Isso não me afeta mais, né? E aí é legal, porque você está livre, né? Você está livre para entender a dinâmica de cada um. Alguns vão gostar, outros não vão gostar, alguns vão achar interessante, outros não vão achar interessante, alguns vão concordar, outros não vão concordar, e é assim que funciona o ser humano, né? Perfeito! Nós estamos no programa Conversa de Botequim, você pode participar, Raquel e Ananda, se tiver perguntas, podem trazer para cá, daqui a pouco nós vamos trazer. Pablo, vamos entrar agora na literatura. Sim. Você é um escritor com vários livros publicados, tem vários livros, estou com o seu mais recente aqui, vamos mostrar aqui também. Isso, hein? Esse aqui, o Crônicas da Revolução. Quando a história faz a curva. Quando a história faz a curva. Esse aqui é o único seu que eu não li, mas legal. vou suprir essa lacuna. Mas eu estou aqui com meu preferido seu, que é o Pequenas Catástrofes. Rapaz. Esse livro marcou a época, e eu não estou exagerando em dizer isso. O Livro Negro de Pablo Capistrano. Isso, ele foi lançado... Tem um álbum branco dos Beatles, né? Tem um Livro Negro. Isso, eu amo esse livro, já li várias vezes. E ele foi lançado pela Rocco, que na época era dos maiores editores. Pablo, fala desse processo, porque a gente falava de literatura aqui, na nossa província, na nossa Fazenda Iluminada, como você já citou, fazendo referência a Cascudo, e de repente um autor potiguar, natalense, era publicado pela Rocco, que é essa publicação aqui, com um alcance nacional. Como é que foi esse processo? Rapaz, esse processo teve muitos elementos no meio, né? Teve um pouco de estratégia, um pouco de sorte, né? E um pouco de ajuda, né? Então sempre acontece. A estratégia foi porque esse livro havia sido publicado na coleção Letras Potiguares, que era uma coleção que havia sido produzida pela AS Editores. Cícero Oliveira. Cícero, exatamente. Ele publicou essa coleção e ele sabia que eu tinha esse romance tinha ganho o prêmio Câmara Cascudo, e ele sabia que eu tinha esse romance, e na verdade eu levei esse romance para Cícero para ver se ele se interessava em publicar. E ele me falou assim, infelizmente a gente não vai poder publicar agora, porque nós estamos fechando uma coleção chamada Letras Potiguares, e essa coleção está fechada, são autores mortos, né, e autores vivos, então vão ser vários autores clássicos da literatura potiguar, alguns autores em atividade, entre eles Ney Leandro de Castro, que ia publicar o livro dele, As Pelejas de Ojoara, uma segunda edição. Só que aí o que aconteceu? O acaso, né? Ney Leandro fechou um contrato para fazer um filme com o livro Peleja de Ojoara. Ele virou o homem que desafiou o E diabo. aí ele deu um pé atrás e disse, não vou publicar agora, porque ele entendeu que depois que o filme saísse, ele ia conseguir publicar uma segunda edição por uma grande editora, como de fato aconteceu. E aí ocorreu que a edição estava para sair e ficou o buraco, eu digo o buraco de Ney Leandro. Eu entrei no buraco de Ney Leandro. Muito bem. Naquele buraco que Ney Leandro ficou, o Cícero chegou para mim e falou assim, eita, eu preciso... Aí lembrou de mim, disse, Paulo, você não quer publicar seu livro? Eu disse, quero. E aí ele publicou a edição. Quando ele publicou essa edição, a gente fez um trabalho de divulgação, e a edição foi bem vendida, até porque era uma edição subsidiada, e foi vendida muito barato. Então a gente conseguiu praticamente esgotar essa primeira edição em coisa assim de 2 anos. 1 ano e meio, a edição esgotou do livro. Porque era vendida barato, eu fiz uma propaganda nas escolas, o pessoal comprou e a edição esgotou. Então, quando eu soube que a Rocco estava lançando essa coleção, Safra 21, com jovens autores
de vários lugares do mundo e do Brasil. Eu, na mesma hora, dei um tilt, eu disse assim, eu vou mandar esse material para lá. Só que aí, o que acontece? Eu não sabia como fazer essa abordagem. Então, eu consegui o contato, né, de uma das figuras que trabalhavam com a edição, na época, Vilma Guimarães, que trabalhava com a edição do selo Safra 21, e eu fiz uma carta, ainda na formato de carta, não era e-mail, era formato de carta, coloquei meu livro dentro, e coloquei assim, 7 razões para publicar Pequenas Catástrofes. Aí a primeira razão que eu coloquei foi, o livro foi publicado com a primeira tiragem de 2.000 exemplares e esgotou em 1 ano. Pronto. Eu não menti. Eu não menti. Eu não menti. Eu disse a verdade. Eu não expliquei que a edição era R$5, que era subsidiada, que eu tinha muitos alunos, mas não menti. E aquela é a razão fundamental. Na hora que eles viram aquilo, eles disseram, não, isso é mentira. Não é possível, você está enrolando. Aí o que acontece? Eles ligaram para a S. Eles ligaram para saber. Aí quando eles ligaram, Cícero, que atendeu, disse, não, olha, o pessoal fazia fila aqui para comprar. Pronto. Porque ele deu essa força também, né? Aí a galera fez, vamos pra... Aí pronto, assinaram um contrato. Então, por que o Pequenas Catástrofes foi publicado pela Rocco? Porque eles acharam que ia ganhar dinheiro. É por esse motivo. Ganharam? Não. Não ganharam porque eles imaginavam, né? Mas ganharam alguma coisa. Mas o livro é bom, pô. Mas o livro é bom. Ganhou o Câmara Cascudo. Não, eu acho que o livro é bom, mas assim, obviamente não foi o Paulo Coelho que eles pensavam, né? Vendeu um bocado, acho que se pagou a edição, mas... Oi? Você filosofar em alemão? Caetano disse que só é possível filosofar em alemão. Quer responder essa pergunta? Só é possível filosofar? Ele vai responder, vamos lá. Existe a possibilidade de você extrair do cotidiano filosofia. Né? Não é que a filosofia esteja no cotidiano, porque a filosofia é uma reflexão que vai além do cotidiano. Ela não se perde no cotidiano, mas você pode extrair do cotidiano temas filosóficos. Né? O cotidiano pode oferecer janelas e pontes para a filosofia. Mas você não pode ficar preso no cotidiano, você precisa ir além do cotidiano. Esse é o esforço filosófico, né? E essa história dele dizer que só existe filosofia em alemão é uma onda com Heidegger, né? Porque esses pensadores germânicos, eles tinham essa mania de dizer que só 2 idiomas poderiam gerar filosofia de alto nível, alemão e grego, que é uma ideia meio nazi, bem nazi. E que disputaram uma partida de futebol no filme do Monty Python. Por isso que o Monty Python resolveu fazer aquela partida. Isso. Zoando com esse pensamento germânico de achar que só eles... Que é a melhor cena do eles filme, fazem filosofia depois dos gregos, né? Como se você não tivesse filosofia em latim durante toda a Idade Média. Então, deixa eu lhe fazer uma provocação. Mário Sérgio Cortella e Leandro Carnal são filósofos? Não sei, vamos esperar 1000 anos para saber. Daqui a 1000 anos, se alguém falar dele... Eu não vou estar aqui para... Agora sim, o Karnal, ele é historiador, né? A formação dele é de historiador. Sim. Mas ele se vende como vende como filósofo, né? Eu acho que ele deve ter feito mas toda a formação dele é de história. Leandro Carnal é eu leio ele como um Schopenhaueriano. Ele é um Schopenhaueriano. Toda a perspectiva dele é uma perspectiva que vem muito do Schopenhauer, né? Até a própria paixão por Shakespeare, pela arte, a forma... Ele é um cara, é um intelectual, é um cara de alto nível, eu não vou discutir essa questão, né? Não vou dizer que ele não tem um nível bastante elevado de compreensão do conhecimento. É um sujeito que se comunica muito bem. O Cortella é um platônico de tradição católica, agustiniano, né? E um cara que vem da educação, né? Agora, você dizer eles são filósofos porque não têm um diploma de filosofia, não é esse o problema. O fato deles terem ou não terem diploma de filosofia não significa dizer se eles são ou não filósofos. Eles tentam produzir um pensamento público. Eu costumo dizer que eles são intelectuais públicos. Eu gosto mais um bom termo. Desse termo. Eles são pessoas que utilizam o espaço público que eles têm para produzir reflexão. Né? É lógico que se você for pensar do ponto de vista acadêmico, da produção, né, e tal, você pode pensar assim, mas qual é o trabalho que eles têm? Aí eu não sei dizer, eu não conheço a obra deles a fundo para fazer uma análise desse tipo, se eles têm ou não, né? Mas eu acho que é válido o trabalho deles e é válido, inclusive, a apropriação que eles fazem da filosofia. Porque, afinal de contas, a filosofia não é propriedade de ninguém. Não é propriedade da academia, não é propriedade de uma cultura. A filosofia é uma tradição.
uma tradição que vem de 2.600 anos, 2.700 anos, 2.800 anos. Há uma questão sobre a origem da filosofia aí mal resolvida também. Ninguém sabe se foi na Grécia mesmo, se tem no Egito, na Índia, toda uma discussão sobre isso, né? Então, assim, é uma tradição e as pessoas se filiam a essa tradição. E eu acho que eles têm um trabalho muito interessante, né? O Pondé eu já acho chato. Eu achei meio pernóstico. Bem, nós estamos aqui no Conversa de Botequim. Paulo, eu vou ler aqui, vou dar um tempo para você comer um queijinho que Ricardo Nelson trouxe amorosamente pra gente, beber um pouquinho. Brito Silva, chargista de Mossoró, mas que mora aqui em Natal. Chegando atrasado, mas chegando. Não poderia perder esse papo. Obrigado, Britinho. Fique ligado na gente. Wesley Gama, lá de Currais Novos. Grande Cefas, grande Pablo. Valeu, Wesley. Wagner de Oliveira, artista plástico, lá do Açu. O programa tá todo lugar do Rio Grande do Norte, né? Ultrapassando fronteiras. Ultrapassando fronteiras. O papo está massa. Arrumei até uma cerveja, uma serva, para acompanhar. Isso, o programa Conversa de Botequim tem que ser assistido com serva. Adélio... Oi? Wagner é meu chapa lá de Açúcar. Isso, olha aí, Wagner. Hudson Pinheiro, uma lenda do jornalismo. Homem que nasceu em 1888 e acompanhou tudo o que aconteceu até agora, Wagner. Mandando um abraço pra você. Grande artista. Grande Wagner. Ele já expôs aqui no Bardalos. Estive aqui para prestigiar. Grande Wagner, grande abraço para Hudson. Adélia Costa, presidente da SPVA, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins. Muito importante fazer essa ponta usando a linguagem específica para cada realidade. Caso contrário, a filosofia seria vã. Com certeza. A vã filosofia, né? E já disse Shakespeare sem dizer, porque não tem a palavra vã no original. Pablo, vamos falar sobre os outros livros. Você publicou muitos outros livros, alguns deles compilações de textos que você escreve nas redes sociais e em sites e blogs, e você é muito ativo. Fala sobre um pouquinho isso. Você se considera workaholic? Assim, como é que é tanta produtividade e principalmente como escrever de uma forma tão didática, tão simples, tão fácil sobre assuntos difíceis que são filosofia e política que você também aborda? Cara, eu acho que a escola do jornal me ajudou muito. Apesar de eu não ser jornalista, né? Eu não sou jornalista. Ainda bem. É sensato. Não tive formação, mas assim, eu comecei a escrever em jornal em 99, no Jornal de Hoje e tal, né? E comecei a publicar colunas no jornal. E na época, o Miranda Sá era editor do jornal, e eu mandava alguns textos para ele, porque eu tinha meio que essa ideia já na época de tentar puxar uma discussão de filosofia, levar isso para os jornais e tal. E o Miranda me dava uns toques, assim, ele dizia assim, diminua o parágrafo, sabe? Assim, não repita a palavra, ajeita aqui, sabe? Começou a me dar... Eu comecei a entender um pouco a dinâmica do texto do jornal, até porque no texto do jornal a gente tinha que ter aquele texto escrito por semana naquele tamanho. Então você tinha que comunicar aquela ideia naquele tamanho. Então não dava para você ultrapassar daquilo. Então você não podia viajar, você tinha que trabalhar uma forma de comunicação, de linguagem que fosse exata, né, para aquilo. E aquilo foi me dando uma prática, né? E como tem aquele ditado, os alemães têm um ditado muito legal, chama Die Übung macht die Meister. O treino faz o mestre, né? Então, de tanto eu escrever para jornal, tanto escrever, eu chegava a publicar, uma época, em 2 jornais, um Jornal de Hoje na Tribuna do Norte, mandava para o Mossoroense, eu acabei aprendendo. Então é isso, você aprende uma técnica de comunicar, né? De usar a linguagem para comunicar o pensamento, que muitas vezes os filósofos não têm. Então eu acabei juntando essa técnica de produção jornalística com o volume de leitura de filosofia, de literatura, porque eu sou leitor compulsivo. Eu tenho uma compulsão por linguagem. Eu quando fiquei sem dar aula agora na pandemia, na quarentena, porque a gente teve um período que as atividades minhas foram suspensas, e eu passei, eu acho que uns 4 meses sem lecionar, sem dar aula, eu fiquei desesperado, eu tinha crise de abstinência, eu me tremia. Eu chamava minhas filhas e dizia, você não quer uma aulinha não sobre Sócrates? Fala sobre Platão rapidinho, entendeu? Junta aqui as 3, né? Minha esposa. Não, porque, porque eu fico... Então assim, eu preciso me comunicar, então eu tenho que estar dentro da linguagem. Então, isso implica leitura, né, leitura do texto e ao mesmo tempo
ler e transformar aquilo em um texto. Então, pegar um texto, processar e cuspir outro texto. Que pode ser um texto verbal, através da aula ou da conversa, ou pode ser um texto escrito. Então, isso me deu, essa compulsão me fez produzir muito, escrever muito. Teve uma época que eu escrevia todo dia eu escrevia alguma coisa. Ultimamente, isso diminuiu bastante, por causa de uma série de fatores. Mas eu acho que você aprende, né, essa técnica, então isso facilita a vida. Por isso que a gente consegue manter uma certa produtividade, mesmo diante de todas as coisas que a gente tem no dia a dia, né? E você perde um pouco aquela perspectiva da inspiração, né? Sim. Que a perspectiva inspiracional do texto, que eu tinha quando era jovem, né? E a gente tem muitas vezes, eu tenho que estar inspirado para escrever. Você acaba percebendo que a inspiração é uma técnica. É uma questão de técnica de sentar e produzir, né? Agora, lógico, também tem um sentido da escrita que eu acho que é um sentido muito semelhante à culinária. Eu acho que a escrita, ela tem um elemento de transformação meio que alquímica da palavra, e às vezes você tem que deixar um texto dormir. Né? Você tem que deixar um texto... Às vezes não tem esses pratos que você faz. Eu não sou bom de culinária, na verdade. Eu estou dizendo isso, mas eu não sei cozinhar. É só uma especulação. Eu achando que você fazia não faço nada. Macarronada, eu faço lasanha, ovo você já é alguma coisa, né? Culinária de sobrevivência. Larica total, né? Pica a salsicha no ovo, bota uma farofa. Mas assim, é mais uma observação. Às vezes não tem aqueles pratos que você deixa dormir de um dia para o outro. Não, vou deixar aqui... O texto, ele tem um pouco isso. Às vezes você precisa escrever aqui, você tem que parar e você tem que deixar um tempo e depois você volta a ele, né? Isso. Então, esse processo de voltar ao texto é algo que também tem a ver com a dinâmica de produção, né? Que às vezes a gente não consegue fazer bem, a gente fica muito ansioso para produzir e acaba perdendo esse time, né? Perfeito. Você viu, né, Dail? Que ele citou um ditado em alemão aqui. Acho que Caetano estava certo. Você citou. Por aí, viu, Adail? Deixa eu fazer uma pergunta agora. Agora eu vou fazer uma pergunta realmente importante. Realmente importante, que todas as outras não foram. Pergunta que mexe com milhões de pessoas e mexe com sentimentos verdadeiros, que é o seguinte. Paulo Souza vai dar certo como técnico do Flamengo? Só Jesus sabe. Só Jesus sabe. Então agora, vamos fazer... Isso não foi combinado. Ele não sabia que eu ia fazer essa pergunta, eu jamais... Eu comecei a imaginar que era essa, que realmente essa é a mais importante. Mas deixa eu perguntar, você é um fã de futebol, lembro que uma vez eu fui entrevistar você no Potiguar Notícias, a entrevista ia durar 1h30, mas a gente começou a ver Porto e Benfica. Porto e Benfica. Elton era goleiro. Isso. Aí a gente resolveu fazer a entrevista depois do futebol, começou a beber. Aí pronto. Aí a entrevista de 1 hora, a gente foi acabar às 7 da noite, seu pai chegou também, Dr. Frank Capistano. Enfim, você é fã de futebol. Como é que é isso, Pablo, assim, de transitar assim? Porque é um clichê, a gente sabe, mas tem esse o clichê de que a filosofia está num patamar mais elevado, de uma cultura elevada, e o futebol é uma coisa que é chamada o ópio do povo. Chico Buarque já teve que dar respostas sobre isso. Como é que você transita com isso? Você que posta foto com a camisa do Flamengo, ninguém é perfeito, claro, você também não haveria de ser. Mas como é que você lida com isso, Paulo? Não, cara, eu acho assim, primeiro, a minha relação com o futebol é uma relação contemplativa. Eu não jogo porra nenhuma, eu sou péssimo em jogar. Sempre fui. Quando eu era garoto que eu começava a jogar, eles iam me jogando pra zaga. Eu nunca consegui jogar bem, eu sempre fui um perna de pau, né? Mas eu sempre gostei muito de assistir o jogo, né? Para mim eu tenho um pouco essa perspectiva de ver o jogo como uma narrativa. Eu acho que todo jogo tem uma dimensão de uma prosa, de uma história que é construída. Os jogos têm história, né? Algumas histórias são muito legais, né, maravilhosas, épicas, fantásticas, outras são horríveis. São aquelas histórias que você diz, ninguém aguenta mais essa história, né? Acho que você tá falando do 7-1, não? O 7-1 não, o 7-1 é uma história catastrófica, né? É uma catástrofe, né? Mas tem histórias trágicas, né? Como a vitória do Uruguai contra o Brasil, a tragédia de Sarriá que eu assisti em 82, né? E tem histórias assim que às vezes você vê um América e Santa Cruz, como eu levei uma vez papai para assistir. Papai também gosta de futebol e ele me levava no Castelão ainda, na época do Castelão. Uma vez eu levei ele para assistir América e Santa Cruz pelo Campeonato Potiguar no Machadão, né? E ele assistindo o jogo, e eu achei aquele jogo assim que não acontecia nada. Rigorosamente nada, a bola no meio de campo, sabe? Você lutava para ver um chute, né?
E o estádio completamente vazio, o Machadão todo vazio, não tinha ninguém. Dava pra fumar um baseado lá, ninguém nem notar. E aí eu perguntei, ei papai, tá gostando do jogo? Ele fez, tô achando ótimo, eu só queria era enxergar a bola. Porque ele tinha esquecido o óculos. E ele não via a bola, né? Então eu disse, ainda bem que você não tá vendo. Porque é um jogo horrível. Então assim, eu vejo o futebol como uma narrativa, né? Então os jogos pra mim, eles são meu entretenimento. Eu gosto de assistir, eu vejo a dimensão estética, eu entendo a dimensão sociológica do futebol. E eu torço, né, cara? Eu torço pro futebol. Desde pequeno, né? Eu sou brasileiro, pô. A gente aprende a ver futebol quando é garoto, né? Eu vi o Flamengo de Zico, né? Eu vi aquele time, né? Eu vi, né? Tudo isso. Então, assim, a gente aprende a gostar. E eu não vejo muita contradição. Eu acho que essa fase meio futebol, alienação, então acho que isso é uma coisa meio da época dos 70, acho que já passou. Passado, né? Já. O futebol moderno é um comércio. Tem toda essa porcaria capitalista no meio, mas é um entretenimento, né? E é uma forma de arte, eu acho. Eu também acho. Você assiste, por exemplo, um jogo como Manchester City e Liverpool. Poxa, é um negócio incrível. Nível, altíssimo nível. Infelizmente hoje, os jogos mais incríveis a gente está assistindo na Europa, né? Sim. É um processo que a gente passou. O Flamengo mudou esse patamar, né? Em 2019. Há controvérsias. Mas é verdade. Ele trouxe pra cá a esperança da gente ver. Né? Vamos ver se consegue. Mas melhorar. aí, como você falou, só Jesus salva. Né? Só Jesus, Nós estamos indo para a reta final do programa. Por mim, eu ficava aqui até 11 da noite, mas nem Pablo pode ficar, nem Lula Belmont deixaria. Daqui a pouco vai ter programação aqui. Vamos lá, Wesley Gama de novo. Bom papo. Obrigado, Wesley. Fique ligado aqui na gente. Laércio Eugênio de novo. Genial essa da abstinência em lecionar e ter que chamar as filhas para falar sobre filosofia. Foi muito boa. Olha ele. Laércio gostou também. Gostei. Não sei se elas gostaram. Eu acho que elas não gostaram. Minha solidariedade às filhas de Pablo, ao jovem clã capistano, minha solidariedade. Adaécio Lopes, bem-vindo. Adaécio. Bora, Pablo. Ótima conversa de botequim, descontraídas com os textos de Pablo. Ai, que bacana. O Adaécio. Grande Adaécio. A gente tá na reta final, a gente vai aqui para as considerações finais, mas dá tempo aí de algumas perguntas, se alguém quiser fazer. Hudson quiser fazer pergunta. Hudson sempre com seus trocadilhos infames, sempre com sua inteligência e seu tirocínio aqui. Que bom tê-lo aqui, Hudson. Trocaralho do Cadilho. Isso, com Hudson Hudson é uma lenda. Hudson nasceu em 1878. Ele pegou a seca de 77. Sim, pegou. Ele acompanhou o movimento anti-vacina contra Oswaldo Cruz. Ele fala sobre isso brincando, ele lembra disso. Ele estava até lá perto de Oswaldo Cruz na época. Pablo, qual o futuro da filosofia? O mundo tão distópico que a gente vive, não só no Brasil, os Estados Unidos viveram Trump, a gente vê movimentos também anti-vacina na Europa, logo na Europa, dita e civilizada. Diante de tudo isso, e a gente está falando da Europa, berço da filosofia, né? De maneira geral, eu citei como é que você vê o futuro da filosofia? Vai ter filosofia no mundo distópico que está cada vez mais parecido com o Conto da Aia, com o Admirável Mundo Novo, com 1974, Pablo? Olha, existem alguns autores, como por exemplo Nietzsche, né? E Heidegger também, né? Que defendem, e Wittgenstein, né? Um filósofo austríaco do começo do século, que defendem que a experiência filosófica que o Ocidente construiu, que essa coisa chamada Ocidente criou, ela acabou no século XIX. E que o que se tem depois disso seria uma pós-filosofia, porque a perspectiva de que com o pensamento o ser humano pudesse dar conta da totalidade das coisas, ela foi abandonada. E que a gente não teria mais essa pretensão de tentar, usando o pensamento, entender a essência do mundo. Então, aquilo que animou a filosofia por 2.600 anos, que era a perspectiva de dar uma resposta para o que é essa porra que a gente está aqui. Que porra é essa, né? Essa é a grande pergunta filosófica. Isso. Que porra é essa, né? Que é isso? Que porra é essa? Não, o que está acontecendo? Essa perspectiva, ela teria acabado. Ela teria fracassado. E o sintoma desse fracasso teria sido até o colapso de Nietzsche em 1888, né, quando ele enlouquece, que ele não conseguiu avançar no seu pensamento. Então ele foi até o fim da maneira mais radical que se podia pensar no pensamento e acabou
colapsando nisso. Existe essa perspectiva. Agora, existem autores que acham que não, que a filosofia pode ainda ter uma função na sociedade, como, por exemplo, a função de antecipar questões que a ciência não consegue responder, né? Usar a filosofia para compreender as dimensões políticas da sociedade. Mas aí seria tipo uma filosofia aplicada a certas áreas, como, por exemplo, a gente tem hoje a filosofia da técnica, que estuda o fenômeno da tecnologia, a filosofia da ciência, a filosofia da linguagem, a filosofia política. Então a gente estaria vivendo numa era em que aquela expectativa que foi construída por esses caras aí que surgiram, Platão, Aristóteles, São Tomás, de responder à questão do ser, haveria sido abandonada. Mas isso não significa dizer que o pensamento vai ser abandonado. Talvez outras formas de pensamento, outros modos de compreender o mundo possam surgir disso. Então, talvez a gente esteja vivendo uma era uma era de catástrofe propriamente dita, né? No sentido de que aquilo que a gente construiu até hoje tenha chegado a um esgotamento. E que desse esgotamento, que às vezes é um abismo, né? A gente pode vir a perceber algo novo que apareça. O Heidegger tem uma frase que ele diz: o último fundamento é um abismo. É até uma piada que ele usa em alemão, Abgrund, que é buraco. Né? Viu só, Daí? Buraco, Abgrund, né? Então ele diz: o último fundamento é um buraco. Então quando você vai procurar a verdade, você encontra um abismo. Então a gente está diante do abismo. E não olhe para dentro do abismo, porque o abismo pode olhar para dentro de você. Exatamente. Ele puxa isso de Nietzsche. E o que é que a filosofia pode nos oferecer? Forma da gente não cair no abismo. A gente já está na beira do abismo. Já tá na beira do Estamos contemplando o abismo. Mas a filosofia também pode empurrar a gente para dentro, né? A depender da filosofia. Ela pode jogar você bem dentro do abismo. Ou tentar fazer você não entrar lá, né? Então eu acho que é isso. A gente está vivendo um momento desse. É um momento de abismo de alguns anos. E se a humanidade tiver futuro, e aí a gente não sabe, né? Talvez outras formas de produção de pensamento possam surgir, outras experiências, inclusive surgidas de zonas da Terra que são muito exiladas do pensamento filosófico tradicional, como a África, por exemplo, que tem uma produção filosófica hoje atual assim incrível, a quantidade de autores africanos produzindo filosofia, né? Então talvez seja a hora e a vez de uma nova filosofia emergir das zonas periféricas da Terra, né? A gente se desconcentrar mais desse mundo europeu e começar a perceber o que está nas bordas, né? Quem sabe? Quem sabe? Muito bacana. A gente está na reta final do programa. Mandar um abraço para Carlos Eduardo Amorim, amigo meu de juventude. Mandar um abraço para Dorian Lima, que estava aqui. Ainda está. Dorian Lima, produtora, ex-presidente da Samba. E Raquel e Ananda, se a gente tiver perguntas, vamos para a reta final. Não tem não? Então tá bom. A gente sempre se despede aqui do programa pedindo a recomendação de um filme e um livro. Que livro, que filme você recomenda para quem está assistindo a gente? Bem, livro, eu recomendaria o meu, né? Você já recomendou. Eu já recomendei. Você recomendou o meu. Você recomenda o seu. Então eu vou recomendar da epopeia de Gilgamesh, da editora Autêntica, traduzido pelo Jacinto Lins Brandão, né? Que é um dos maiores tradutores de língua clássica que tem no Brasil. Ele fez essa coisa maravilhosa. Ele traduziu... Precursor da Arcas Noé, não é? Ele é especialista em grego, mas ele traduziu a epopeia de Gilgamesh direto do Acádio. O cara estudou Acádio para traduzir. E é baseado num texto babilônico, né? Quer dizer, num fragmento de um texto babilônico. É um livro incrível. E ele fez uma edição muito legal porque ele enxugou o texto. Então, assim, não tem muitas... O texto não está travado, é um texto fluido, né? Apesar de você imaginar um texto acádio, né, do século 21 a.C., ele fez a tradução. Então a dica é o livro do Jacinto, da tradução do Jacinto Lins Brandão, da epopeia do Gilgamesh. Essa edição da Autêntica é a edição de 2021, é da editora Autêntica. É do ano passado, é novíssima. Ele tem uma de 17, só que na de 17 o texto está meio travado porque ele botou muita nota. Aí ele fez essa segunda edição, tirou as notas e colocou o texto fluido. Então para quem gosta de literatura é excelente. É o texto mais antigo da história, é sumério, ele é Celina, eu distraio o Pablo e você pega o livro. Opa! E a gente lê em conjunto. O Pablo já escondeu o livro. Que é isso, rapaz?
E filme, Pablo? Bem, filme eu teria uma dica que na verdade não é de um filme, mas é de uma série, né? Que eu não sei se vocês assistiram, mas que eu particularmente gosto muito. É que muita gente não gosta, né? Acha muito, que é a Twin Peaks, do David Lynch. Então quem não viu ainda, saiu há alguns anos atrás a terceira temporada. Pra mim eu acho que é uma das obras-primas. Você tá falando da nova versão. Da nova versão. Porque teve a versão dos anos 90, Anos 90 que marcou a história. que depois de 20 e tantos anos ele aí publicou teve novamente. isso. Você ainda encontra no Netflix, né? Agora, o conselho que eu dou é procurem na internet a primeira temporada e a segunda temporada para assistir a terceira. Não tentem assistir a terceira do Netflix, vocês não vão entender porra nenhuma. E assistir legendado. Exato. Legendado, Mas pra mim, obrigatoriamente, eu acho que o David Lynch é um dos maiores gênios do cinema, porque ele é o cara que consegue filmar o sonho da melhor maneira que eu já encontrei alguém filmando. Eu nunca vi ninguém filmar um sonho como ele filma, né? Ele filma de uma forma genial, extremamente naturalística. Então é uma dica, né, assim. Ótima dica. Essa eu recomendo também. Pablo, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma alegria. Pessoal aqui... Opa, pessoal aqui. Pablo Capistrano, escritor, professor das filhas, inclusive, durante a pandemia, e filósofo. Pablo, muito obrigado. Valeu, Cefa. Ótima Obrigado conversa. Obrigado a todo mundo aqui. Obrigado a Lula Belmont, Ricardo Nelson, Ananda Carvalho, José Águilo aqui filmando e Raquel Lucena, nossa produtora. Você pode assistir no YouTube do Bardalos, pode assistir também a hora que quiser. Fica lá, pode pegar o link no meu Facebook. Grande abraço e até o próximo programa Conversa de Botequim.